a Cristina falou dessas várias colônias e falou desses postos espirituais, desses postos de socorro. Se vocês verem lá no capítulo 18, se me falha a memória dos mensageiros, existe um posto de socorro em que o Aniceto, André e Alexandre estavam vindo para a Terra, para a força terrestre, né? E eles, em dado momento, eles param nesse posto de socorro, que era administrado por um homem chamado também Alfredo, né? E por que pararam? Porque o André o Alexandre, eles não tinham velocidade na locomoção de voo e tração. Então, Aniceto, para não magoá-los, para não humilhá-los, acompanhou a caminhada deles. Então, pararam para descansar. E nesse local de socorro era um castelo tipo medieval, muito seguro, com muralhas, com uma artilharia bélica espiritual pesada, tá? Aquelas lanceterias, aquelas cercas eletrificadas, e eles usavam até armas, né? Não armas para matar, porque a gente sabe que não morre, mas os espíritos eram tão atrasados que queriam tomar conta daquela fortaleza que eles se sentiam como mortos quando eram atingidos. E aí eram socorridos. Então, essa artilharia que eles tinham era para assustar, porque eles tinham realmente a sensação de morte. Está lá no capítulo 18. Né? E a Cristina falou que esses postos de socorro, eles podem se locomover. Então, lá nesse capítulo 18 tem um item que eu vou ler para vocês assim. Então, nesse posto de socorro tinha interno dois, dois, 2.000 espíritos. 2.000 espíritos. Ele se situava entre a França e a Polônia. Tá? Menciona-se ali num dos capítulos um tipo de passe que nós não utilizamos, chamado sopro. Então, o sopro é um tipo de passe. Tá? Então, eu falei há algumas semanas para trás que o sopro frio ele é dispersivo e o sopro crente ele é de impregnação. Porém, lá nesse posto, para atender esses 2.000, só tinha 2 pessoas habilitadas a ministrar esse tipo de passe. Por que isso? Porque precisava de uma asepsia muito grande. E não é só uma asepsia bucal, é uma asepsia estomacal, mas uma asepsia mental muito grande para aquele passe feito. Então, veja, ele tinha 2.000 internados ali, e no capítulo 22 vocês vão ver que tipo de espírito tinha ali. Tinha 2 pessoas habilitadas para ministrar esse tipo de passe de assopro e tinha 80 colaboradores para alimentar, dar remédio, dar água e dar passe para ele, porque eles não conseguiam atender mais de 5 deles ao mesmo tempo. E aí, então, a gente estava falando que elas podem se locomover. No capítulo 18, eu vou ler para você assim, quando o Alfredo diz para o André, isso é na época da guerra, tá? Não sei se esse livro foi escrito na época da guerra. Então, a atmosfera da Terra estava muito carregada, tanto que eles pretendiam alcançar a força terrestre no final da tarde, e o Alfredo fala: os nossos aparelhos estão acusando uma tempestade, então é melhor que vocês passem a noite aqui. Aí o André falou para ele: sim,
aparelhos que detectavam a tempestade, mas não era uma tempestade de um vendaval, um tsunami, etc. Era uma tempestade magnética negativa, porque estavam na época da guerra. Então, aqueles que estavam na guerra estavam ou querendo matar ou querendo morrer, ou procurando não morrer. Então, havia o medo. Além disso, aqueles que não estavam na guerra, muitos estavam também orando pelos seus filhos que estavam na guerra. Então, havia todo um imbróglio ali, mas preponderava, óbvio, numa época da guerra, aqueles pensamentos arregados de medo, de pavor, de desejo de vingança, de matar o inimigo. E aí, então, eles perguntam a respeito da possibilidade de se locomover até lá, etc, etc. Então, ele fica ali porque, por causa dessa tempestade. E ele fala assim, já começamos a receber grande massa de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhes cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo em nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós, nosso lar, estão superlotadas de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados que as súplicas da Europa dilaceraram os corações angélicos dos mais altos operadores no nosso Jesus Cristo. Os terríveis bombardeios da Inglaterra, da Holanda, Bélgica e França sucedem-se outros que não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para o nosso núcleo americano. Ou seja, em vez de eles ir até eles, foi mais fácil trazê-los até o pronto-socorro mais próximo. Né? E por aí vai a situação. Lá no capítulo 22, que nós vamos ver amanhã, eu vou antecipar uma coisa para atiçar vocês um pouco, tem 2.000 internos, que eles estão abrigados no portão no chão. São rigidez cadavérica. A André até vai até um deles e para ver como é que está o estado fisiológico deles, ele percebe a pulsação, percebe a respiração, percebe sinais que eles ainda são vivos, mas de uma rigidez cadavérica, e são daqueles que não estão afeitos ao bem. Né? E eles são corroídos lá. E só tinha 80 pessoas para socorrer. Então a Marli falou, e a Cristina também falou, que o centro de espírito também serve de socorro. E houve uma ocasião, a Marli vai se lembrar disso, há muito tempo atrás o Mário ainda estava com a gente num trabalho na quarta-feira, e de repente eu e o Mário percebemos uma movimentação estranha no saguão do centro. Né? Eram vultos que passavam rápido e a gente não conseguia distinguir o que era, porque era muito, muito rápido. E eu olhei para o Mário e falei, Mário, o que é isso? Ele falou, não sei, mas está muito vulto aqui dentro. Bom, o trabalho transcorreu e no final dos trabalhos veio o espírito e disse o seguinte: olha, vocês nos perdoem pela nossa intromissão sem pedir licença,
mas é que nós precisamos socorrer aqui, e nós sabíamos que vocês estavam aqui orando, trabalhando, e aqui é um posto de socorro, que houve um grande acidente aqui nas imediações. Maria deve se lembrar disso. Então, ele sabe aonde tem um centro espírita, olha o tipo de trabalho que está sendo realizado, e aqueles espíritos obsessores também têm essa ficha, também sabe. No Caminho da Luz, na quarta-feira, é realizado um tipo de trabalho, na segunda-feira, um tipo de trabalho, sabe quem é que vai falar? Eles são organizados, os obsessores. Não pense que eles agem a riveria, não. Eles agem com um critério. Tanto que há até uma recomendação no livro Diálogo com a Sombra de Hernani, que ele recomenda que a gente, pelo fato da espiritualidade programar o trabalho, às vezes com dias de antecedência, que a gente nem mude o médio de cadeira, porque isso está programado para determinados espíritos da comunicação naquele médico, questão de sintonia, de simpatia. Bom, uma outra coisa, né? Lá no Umbral, a Cristina falou que usa rede, usa chicote para bater, para desviar, não, para assustar. Tá? Mas existe também lá no Umbral espíritos ardilosos que escravizam mentes mais doentias que usam escravizando e às vezes até para usá-los como ovoides, para sugar a energia de hoje. Se não deu tempo da espiritualidade socorrer, então eles estão por lá para coletar escravos, escravizar aqueles que são mais suscetíveis, menos esclarecidos, para que possam servi-los de escravos. E assim eles vão formando aquilo que nós vemos lá na Bíblia, quando Jesus perguntou ao Espírito, né? Quem sois? E ele responde, meu nome é Legião. Então eles nunca estão sozinhos, né? Há um trecho lá neste livro dos Mensageiros, em que, num determinado momento, o André se assusta e ele vê alguns vultos chegando. Eram espíritos desencarnados em desdobramento que estavam indo para socorro, para ajuda em desdobramento do umbral. E ele percebeu ali um grande alarido de cães, de animais e de aves de grande porte. E o André não tinha visto um desencarnado, ou seja, ver um fantasma de encarnado, vamos dizer assim. E aí o Aniceto explica isso. Animais facilitavam o trabalho deles e as aves de grande porte, elas sugavam os miasmas pesados do ambiente para facilitar o trabalho dele no umbral. Então, eles usam também os animais. Você, Cristina, que está muito na proteção de animais, tem mais uma informação aí, que eu vou localizar depois o capítulo direitinho e que passo. Né? Então, a gente vê muita coisa existe do outro lado, que o planeta Terra é uma pálida réplica daquilo que nós temos no mundo espiritual. Pálida época, né? E aí ela falou sobre promessas, promessas, né? E eu tive a questão de um mês atrás atendendo uma pessoa, e essa pessoa me falou, olha, eu prometi a Deus, fiz uma promessa a Deus, que se eu atingisse a meta da minha empresa, eu daria uma cesta básica. Olha,
E eu falei, olha, você vai me perdoar, eu vou ser sincero com você. Deus não joga dados de ninguém. Deus não faz barganha. Se você quer que a sua empresa bata a meta, seja próspera, é você que tem que se pôr a trabalho. Porque Deus não vai fazer nada daquilo que compete a nós fazemos. Ele faz o que compete a ele, mas o que compete a nós é a nossa responsabilidade. Então, para terminar, a Cristina falou sobre aparelhos que existem nas estradas, né, que às vezes até detectam acidentes premeditadamente para poder auxiliá-lo. Eu gostaria de contar rapidamente a respeito do significado para os espíritas da cruz que existe em determinados locais da estrada. Tá? Então, à primeira vista, parece que anuncia que ali houve acidente, para que os carros tomem cuidado, que pode acontecer um novo acidente. Mas para nós, espíritas, tem um outro significado. Ela é um posto de socorro. Tá? Porque o espírito que desencarna num acidente, embora nem todos tenham culpa, a culpa é daquele que foi imprevidente. Então, se eu estou num carro e eu não estou dirigindo, eu não estou com excesso de velocidade, mas estou com um passageiro, e quem cometeu o erro foi o motorista, eu, que não participei do evento, eu sou desligado, eu, espírito, sou desligado antes de acontecer o acidente. Por isso tem esses aparelhos para detetar. Quem é que vai sofrer mais? O que teve a culpa? O que cometeu a imprudência? E eles podem estar num estado tão deprimente, porque é um forte muito grande, eles ficam perdidos ao longo da estrada. Então, na hora que eles veem a cruz, a primeira coisa que eles lembram que é Jesus. A partir do momento que eles lembram de Jesus, a espiritualidade agarra, porque houve um lampejo da parte deles a respeito de algo que pode ajudá-los. Esse é para nós o significado da cruz na estrada. Ali é um posto de socorro, e onde vai se aglutinando os aqueles que são recolhidos e depois levados para a espiritualidade para serem atendidos. Olha, era isso que eu tinha a dizer a respeito dessa belíssima explicação que a Cristina fez. Nós não conhecemos nada do mundo espiritual e tomara, tomara, que a gente, ao chegar do lado de lá, a gente não leve um susto e fale, nossa, tudo isso que eu falei é verdade mesmo. Né? Tomara que a gente não leve um susto. E tomara que a gente possa entender que nós somos viajantes do tempo e que nós estamos no último vagão desse último comboio. E se nós não desperdicemos a oportunidade de começar a fazer agora alguma coisa em benefício do próximo, para que quando a gente chegue do outro lado, a gente tenha um local de ser acolhido. Nós seremos acolhidos, sim, sempre. Eu costumo dizer que eu vou para um Brau. Eu vou para um Brau. Eu vou para um Brau, pode ser que a Cristina vá para um Brau, pode ser que a Maria vá para um Brau, pode ser que a Irene vá para um Brau. Mas o que vai diferenciar um do outro? Vai diferenciar é o tempo que eu quero, que eu desejo permanecer lá. Os meus pensamentos, os meus feitos. E aí nós temos que aproveitar, a partir de agora, toda oportunidade que nos apareça, para que a gente seja acolhido no lugar
melhor, porque nós podemos ser socorridos num pronto-socorro, numa radiopouso, numa creche, enfim, em qualquer lugar, no hospital, como a gente já viu muito. Então, nós sempre seremos acolhidos. Mas o local, se ele for bom ou não, se satisfaz as nossas exigências, vai depender dos nossos feitos, vai depender da nossa atuação. Não vamos fazer apostas com Deus. Ele não aceita isso. Ele nos deu livre-arbítrio e eu falo, essa noite, como eu dormi pouco, eu digo para todos o seguinte: nós temos dois tipos de dor. Aquela dor que machuca e aquela dor que modifica. Cabe a nós escolher qual delas nós queremos ter. Tomara, tomara que nós optemos pela dor que modifica. Porque nós temos essa oportunidade, nós temos esse livre-arbítrio. E se nós optarmos por ela, provavelmente nós poderemos evitar aquela dor que machuca, que sangra, que nos deprime e que nos levará a lugares indesejáveis. Muito obrigado. Cristina, um bom dia a todos, um bom domingo e que Deus abençoe a todos. Alfredo, eu que agradeço essa sua